Fala, torcida tricolor, a CBF criou uma janela extra de transferências neste mercado da bola que pode sim ajudar e muito o São Paulo, hein? Se quiser ali tentar um novo reforço, uma nova contratação, está aberta a partir do dia 4 de março. A janela de transferência se encerra no dia 3 de março. A partir do dia 4 até quase o final do mês, a CBF criou aí uma nova oportunidade para os clubes, mas tem algumas regras, tá? É uma janela nacional, é caseira, né? Só pode ser feita aqui com jogadores no Brasil, que atuam no Brasil, mas tem outras regrinhas que eu vou explicar tudo para vocês. O São Paulo, vocês sabem, está agora num recesso, né? Vamos dizer assim, tem 10 dias até seu próximo jogo, a partir dessa segunda-feira, quando estou gravando este vídeo, até o seu próximo jogo contra a Chapecoense, e vai ter um tempo aí para digerir essa doída eliminação, né? Sempre perder para um rival é doído. Vai ter um tempo para digerir, repensar certos rumos, né? Será que o elenco é bom? Eu acho que tem algumas carências no elenco que eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar para vocês quais as posições que o São Paulo pode procurar e deveria ir atrás. Será que alguns nomes da base suprem essa carência? O pessoal está sempre discursando muito lá no São Paulo que não, os reforços vão vir da base, vão vir da base. Vocês viram algum destaque da base aí atuando nessa reta final do Paulistão? Ou nesses primeiros jogos do Brasileirão? Ninguém assim de grande destaque, né? Então esses reforços da base estão lá para compor elenco, mas não estão para jogar? Então não é reforço, né? Enfim, vamos falar sobre essa nova janela de transferências, essa novidade aí que a CBF trouxe no futebol brasileiro com essas mudanças todas. Tem coisa nova também no calendário brasileiro. Vamos lá, torcedor tricolor, seja muito bem-vindo aqui ao Avante Meu Tricolor, a casa é de vocês, naveguem, deixem o like, compartilhem à vontade, tá? Não esquece, já senta o dedo no like aí, se você gosta de apoiar aqui o Avante Meu Tricolor, jornalismo independente feito exclusivamente para vocês, torcedores são paulino, então ativa o sininho também para receber as notificações, faz tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber e comenta aqui, a gente quer saber seu comentário, qual posição que o São Paulo precisa de reforços. Quem que você contrataria? Qual o nome ali? Qual posição realmente é a mais carente? É na defesa, é no ataque? Quem que você não aguenta mais? Quem que você aproveitaria também para tentar negociar aí? Deixa seu comentário aqui que a gente gosta de ter a sua opinião, porque aqui o canal é para isso. O canal é feito para torcida São Paulina. Tá certo? Dados esses recadinhos iniciais, aí quem puder colaborar um pouquinho mais, ó, o Pix está na tela aqui. Senta o dedo aí também, ajuda nós aqui que estamos precisando, tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui. Quem que o São Paulo precisa contratar? E vai contratar? A gente também apurou lá dentro, né, como é que estão o pensamento do São Paulo, na verdade, né? Enfim, é a mesma que já era um pouco antes. O São Paulo se dá por satisfeito, vamos dizer assim, com o elenco que tem aí, sabendo que é curto, sabendo que é enxuto, né? Mas contava principalmente com a volta de 2 atacantes. Um deles já voltou. André Silva e Rian Francisco, 2 centroavantes que, na verdade, fizeram muita falta nesse começo de Paulistão, porque não tinha quem dar descanso pro Caleri, né? Você põe o Tapia ali, que não dá, né? Não dá pro Tapia jogar nem na posição dele, quanto mais centroavante, que não é a dele. Ele tá quebrando um galho ali, vamos dizer assim, né? Só porque ele é um pouquinho mais forte ali e tal. Mas, enfim, André Silva e Rian Francisco são contados como reforços. Tinha o Paulinho, né, gente? O Paulinho, que era o destaque do Sub-20, ele pegou um pouco daquela zica ainda do ano passado, né? Porque assim que ele subiu, depois da copinha, né? O que aconteceu? Se machucou também. Não voltou até agora, vai demorar ainda um pouco mais para se recuperar. Vai voltar depois do Rian Francisco, já está voltando, né? Então o São Paulo teve esses 2 reforços aí, vamos dizer assim, né? Do ano passado, que já não tinha, dos 6 meses trágicos, né? Aquela coisa que só se machucava a gente, né? Enfim, voltaram. O André Silva foi, inclusive, para os últimos minutos do clássico com o Palmeiras, mesmo ainda, óbvio, fora de ritmo ali, talvez nem era necessário ali, mas enfim, o Crespo apostou como um bom centroavante que foi, né? Na força aérea ali, quem sabe um gol de cabeça, né? E o Rian Francisco, ele já está na transição física, já quase pronto ali para ser reintegrado normalmente, está nos últimos passos ali da sua recuperação depois também de cirurgia no joelho, complicado ali, né? E depois ainda tem o Paulinho, né? Então acho que ali para centroavância, né, vamos dizer assim, para o atacante, para o camisa 9 ali, estamos bem, né? Tem Caleri, que está em boa fase, né? Muita gente critica, continua sempre criticando, né? Mas ele está fazendo gol, né? É o que importa, é o que se espera de um camisa 9. Caleri,
Rian Francisco e André Silva, todos eles aqui, né? Então o Crespo, a gente sabe que o Crespo gosta de dois atacantes. Esse segundo atacante é o Luciano, pode ser às vezes o Tapia, pode ser às vezes o Ferreirinha, né? Pode ser até o Lucas, como ele já usou, então tem boas opções também. Eu acho que o ataque, esse ataque mais central ali, não é a grande carência do São Paulo, né? Eu já vou voltar para o ataque, mas antes eu vou falar da defesa, que acho que vai muito bem, obrigado, né? Por mais que erros, sempre erros, né? A gente não tem jeito. Muita gente, o Arboleda não dá mais, falhou. Eu lembro que o Tolói, né, contra o Curitiba, o Tolói sofreu um drible na partida, que foi óbvio. O cara driblou, entrou na área e chutou na trave. Ia ser um golaço. Mas assim, zagueiro, gente, é driblado normalmente, né? É claro que o zagueiro, o Sabino ele faz 10, 12 cortes, ele fez um baita jogo novamente contra o Palmeiras. Mas também vacilou ali na hora dos gols. Então, assim, zagueiro é difícil você apontar todo, falhou aqui, falhou ali. O Arboleda foi driblado, né, por um cara mais rápido, mais jovem, o Vitor Roque, que sempre dá trabalho para o Arboleda, né? Enfim, é um zagueiro que tem para se contar ali, né, no elenco. Às vezes pode não ser titular, numa linha de dois realmente, mas o Alan Franco estava suspenso ontem, é bom a gente lembrar disso. Mas enfim, para falar da zaga, a gente tem Arboleda, a gente tem Alan Franco, a gente tem Ferrarese, a gente tem Tolói, que fez uma boa partida contra o Curitiba, o Dória, né? Então acho que a gente está bem servido. E o Sabino, claro, esqueci do principal zagueiro, na verdade, do São Paulo hoje, muito criticado, sabendo que renovou o contrato, né? Mas hoje é o melhor zagueiro do São Paulo. Não há muita dúvida disso, né? Acho que é titular absoluto. O Crespo faz essa linha de dois, às vezes linha de três. Ultimamente está feita a linha de dois zagueiros, que me agrada mais. Eu gosto mais de jogar assim, com o meio campo ali um pouco mais recheado, porque o São Paulo você tem que se adaptar. Né? Tem gente que, o esquema tal. Se o São Paulo pedisse jogar muito com três zagueiros, e quando às vezes pede mesmo, eu não sou fixo também de um. Porque esse nem é meu estilo preferido. Eu prefiro com três atacantes, dois pontas, né? E é aí que eu vou falar dos reforços que o São Paulo pode tentar. Então, na zaga, eu acho que a gente está bem servido. As laterais, ou alas, como o Crespo gosta, acho que dos dois lados tem os caras que fazem bem essa função, né? O Lucas Ramon chegou muito bem, ganhou a posição, né? O Mike se tornou um bom reserva, que acho que é bom para ele ser reserva. Eu não vejo o Mike ainda como titular absoluto do São Paulo. Tem que amadurecer mais, tem que, né, ganhar um pouquinho mais de rodagem ali. E o Cedric de terceiro ali, se precisar numa emergência, esperamos que nunca precise, né? Então, na lateral direita está bem servido. Enzo Dias, dono absoluto da lateral, como ala, como defensor. É um baita de um defensor, é um baita de um ala quando desce também. E o Wendel, né, que não faz nada, mas está lá para ser reserva, né? Veio a peso de ouro do Porto, tivemos que vender o William Gomes a preço de banana, tivemos que doar o Moreira para vir o nosso reserva da lateral esquerda. E tem o Nicolas, que esperamos que roube essa posição de banco, né, do São Paulo, que é um baita, um lateral habilidoso da base ali, o Nicolas vai ter mais espaço. Como eu disse, laterais, alas e zaga, acho que não precisa alguém melhor do que isso, porque se for para trazer alguém, né, para agregar, né, minha gente, não é para ser o 10º reserva, né, para ser, não, disputar a vaga com o Negruti no banco, não, né, trazer alguém que possa ajudar, tipo o Cauli, não vai ser titular absoluto, mas mostrou que quando precisar dele, contra o Curitiba, foi o melhor em campo, né? Entrou ontem, aí é uma opção de meio, né? Então trazer gente que vai agregar, né? E dentro das possibilidades do São Paulo. Não vamos sonhar, o Cristiano Ronaldo tá livre. Não. Quem que eu acho que precisa? Vamos lá, pro meio campo, avançando. Nosso trio de volantes, eu acho que é incomparável aqui, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Tá perfeito, né? É um trio que o Crespo achou ali um belo meio campo, na verdade, né? Agora, quando um deles se machuca, como a gente viu, Danielzinho rodou, não estava 100%, entrou o Luan, né? Entrou o Luan. Eu ia até separar aqui quem que eram os volantes que ficaram no banco. Deixa eu ver se ainda tem. Tá aqui, tá na minha mão. Vamos ver aqui. Porque normalmente também ele às vezes usa o nosso querido Pablo Maia, né? Mas dessa vez ele preferiu usar o Luan, e aí teve tudo isso que aconteceu, tudo aquilo que, né? Mas aqui, ó. Aí no banco ficaram Pablo Maia, Danielzinho e Cauli, agora contra o Palmeiras. E não tem mais muita opção de banco ali. O Luan se provou que não está no mesmo nível, né? De um Danielzinho, de um Marcos Antônio, no próprio Bobadilha. O Pablo Maia foi preterido, né? Para vocês verem como está a fase do Pablo Maia, né? Que ele entrou, falhou muitas vezes. Também não estou tirando a razão do Crespo em barrar o Pablo Maia, porque o Pablo Maia está muito mal, né? Então a gente tem Luan, Pablo Maia ali para a função de primeiro volante, mas ninguém que inspira muita confiança, né? E o Negruti, eu estava esquecendo dele. O Negruti, que é um jovem que eu queria ver mais espaço.
Queria ver mais minutagem para ele, como se fala hoje em dia, né? Mais chances para o Negruti. E tem o Hugo Fernandes, que também é um segundo volante, é um camisa 8, que apareceu no banco no começo do ano com o Crespo ali, mas depois entrou o Jordan, também ganhou espaço, aí ele foi perdendo espaço, então o Hugo Fernandes é um cara que eu postaria minhas fichas ali. Resumindo, de banco a gente não tem muitas opções. E tem o Alisson, né? O Alisson é complicado, eu não queria entrar no tema Alisson, né? Mas vai ficar lá, né? Vamos falar do que vai acontecer? Não importando o que já aconteceu, o que vai acontecer é o São Paulo já reintegrou o Alisson, ele está treinando e vai ser opção. Então, para segundos volantes, assim, eu acho que tá bom. Se às vezes você não jogar com o Danielzinho, tiver um Alisson em forma um pouco melhor ali, ou o Hugo Fernandes, eu gostaria de ver, né, esse Hugo Fernandes jogando. O Hugo Fernandes, para quem não lembra, é um volante que era do Sub-20 no ano retrasado, jogou a copinha, foi campeão, aí ele ia subir com o Zubeldia, se machucou lá no gramado sintético do Pacaembu, ficou o ano inteiro passado, 2025 inteiro se recuperando também de lesão e voltou agora nesse ano, tá? Ainda não teve chances com o Crespo, só frequentou ali o banco e tem muita disputa ali nessa posição. Como eu falei, no começo do ano o Alisson estava sendo relacionado, tem o Negruti, tem quem mais que eu falei? Me perdi. Tem o Pablo Maia, né? E aí o Hugo Fernandes briga. Aí o próprio Jordan, esse que eu tava tentando lembrar também. O Jordan entrou bem também, roubou o espaço dele. Então, assim, acho que tem bastante volante, dá para se virar. É isso. Quando não tiver esse trio aí titular, vai penar um pouco. Mas eu acho que o Crespo tem peças ali que ele pode achar melhor que o Luan, né? Porque o Luan, muita gente falou, pô, não jogava não sei quantos meses ali, enfim, tudo numa roubada. Vamos passar, vamos falar que de volante passa, porque os titulares vão muito bem e você tem um ou outro aí, uma peça que pode repor, né? Aqui no ataque, Lucas, meio atacante, tá bom também, você tem o Cauli de banco, hoje em dia você não tem muitos nomes nessa posição. Agora, o que eu acho que o São Paulo precisa mais mesmo são os pontas. Sim, os pontas não usados por Crespo, né? Porque você tem Ferreirinha e Luca, ambos são ponta esquerda, né? E tem o TT na direita também, que às vezes joga na esquerda, enfim. Você não tem muitos pontas. Por mais que o Crespo não goste de jogar isso. Essa é uma carência que eu acho. Por quê? O Luca é legal, gosto do Luca, acho que ele precisa ter as chances dele, né? O TT é muito novo, ainda está sendo preparado ali, pode ser usado eventualmente. Agora, o Ferreirinha, gente, né? Muita gente está pegando no pé e com razão, né? Assim, o que ele vem fazendo, as decisões de tomada, muita gente falando que é burro, não sei o que lá, as decisões de tomada dele estão muito ruins, né? Ele dribla, gente, se ele tivesse a capacidade de pensar o que ele tem de driblar, ele estaria, obviamente, no Barcelona hoje, no Real Madrid, no PSG, porque ele dribla muito bem. Ele é um dos melhores dribladores do país, sem dúvida nenhuma. Talvez o melhor. É muito difícil você ganhar do Ferreirinha no mano a mano, né? Ele tem uma habilidade absurda. Só que, e depois? Aí ele chuta ou pro espaço, ou fraco, erra passe, perde a bola, quer tentar fazer fila e não consegue. Não é o Messi, ele sabe driblar um, dois. Agora não vai fazer fila, 5, 6 toda hora. Então o Ferreirinha tá complicado, né? Ele tá perdendo espaço. Você vê que ontem não entrou. Ontem eu tô falando, né, no domingo já, contra o Palmeiras. Ele preferiu colocar o André Silva, preferiu colocar o Cauli, né? Então, assim, você não tem opções de os rompedores de linha que vocês gostam de falar. O driblador, o pontarisco, o que faz a fumaça. É isso que o São Paulo precisa. O Ferreirinha ele faz ali, mas não consegue concluir as coisas. Eu era um dos grandes defensores do Ferreirinha quando ele chegou ali. Pô, gosto desse estilo de jogador. É um dos meus preferidos. É o ponta driblador, é o cara habilidoso, é que vai pra cima. Porque o Ferreirinha conseguia fazer certos gols, uma assistência aqui, outra ali. Ele não tava tão mal assim no começo dele no São Paulo. Tinha uma época que até todo mundo falou, nossa, Ferreirinha é titular absoluto, não pode sair desse time. E bababá, bibibi, foi perdendo espaço, foi perdendo espaço. Será que o Neto entrou na mente dele? Falando lá dos 10 gols, que ele ia usar tanguinha, ele só fez 8 e falou, puta, perdi a aposta pro Neto e não sei o quê. Enfim, eu acho que é aqui que o São Paulo precisava buscar. E eu acho que tem bons nomes aí. Agora, vamos lá, deixa eu explicar direitinho, que eu ainda não falei para vocês, né? Eu já estou me alongando demais no vídeo. Qual foi o motivo desse vídeo que está sendo gravado, né? Essa janela de transferências extra da CBF. Por quê? Vamos lá, vamos explicar para vocês. A janela de transferência normal vai de 5 de janeiro até 3 de março, ou seja, essa terça-feira, se você está vendo esse vídeo na terça-feira, hoje se encerra a janela de transferências do Brasil, do mercado brasileiro, tá? Os clubes, né, time do exterior, quer comprar alguém de fora aí, tem até terça-feira para trazer, contratar, registrar lá na CBF, tá certo? Depois disso, como mudou tudo, né? Como o Brasileirão começou antes, os estaduais acabaram agora, a CBF falou, pô, vamos dar uma chance para times contratarem os destaques dos estaduais pelo Brasil, que sempre revela muita gente boa, né? Então a CBF criou uma janela extra,
que vai do dia 4 ao dia 27 de março, tá? Só que tem algumas regrinhas. Ela é doméstica, só pode ser feita dentro do Brasil, ali com jogadores que atuam no futebol brasileiro, e duas regrinhas básicas aí para essas contratações. Só podem ser registrados atletas que disputaram campeonatos estaduais nessa temporada, tá certo? Então, Paulistão, da Série A, B, C, D, ali, A1, A2, Carioca, Manauense, lá, Baiano, jogadores desses estaduais, né, que se destacaram, como eu falei. Então, se o São Paulo quiser, pô, eu vi lá um destaque do Santa Cruz lá, ou destaques da Portuguesa, que eu vou falar aqui, ele pode contratar nesse mês de março aí, dia cheio, mês cheio praticamente, até dia 27, tá? E outra regrinha que também permite a contratação. Jogadores que rescindiram o contrato dentro dessa primeira janela que já teve, de 5 de janeiro a 3 de março, também podem ser registrados nessa janela complementar da CBF. O que isso significa? Se alguém rescindiu o contrato, né, durante essa primeira janela de transferência, também pode ser contratado, mesmo que ele não tenha jogado algum estadual, né? Vamos dizer assim, o Zezinho do Norte rescindiu o contrato dele lá e não jogou nenhum estadual. Mas ele rescindiu, ele estava livre nessa janela aí de transferência, então o São Paulo pode ir lá contratar o Zezinho do Norte, se for um pontarisco e driblador. Tá certo? Então é isso. A CBF criou essa nova janela com essas regrinhas. Só pode dentro do Brasil, jogadores que jogaram os estaduais ou que romperam seus contratos nessa primeira janela. Tá certo? Como eu disse, quem que o São Paulo pode ir? Maceió. Tá muito disputado. Ponta da Portuguesa. Vocês lembram dele? Vocês viram? Acho que vocês lembram, né? Marcou gol no São Paulo. Me agradou muito, viu? Portuguesa foi um dos times que eu vi alguns jogos aqui, nos poucos times que eu vejo mais jogo do São Paulo, não tenho tempo. Não vou mentir para vocês e falar, não, eu vi o fulano do Novo Horizontino, não vi. Não faço nem ideia quem joga no Novo Horizontino, porque é muito trabalho, é só jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo já me cansa demais, já me estressa demais. Vejo muito jogo da Europa, assim, agora estadual, desculpa, não vejo mesmo, né? Não sei quem são os destaques, isso fica pro scout do São Paulo. É para isso que eles são muito bem pagos, né? Para achar jogadores. Agora, o Maceió, sim, eu tava lendo aqui matéria do GE, inclusive, dando crédito, falando que a assessoria do Maceió confirmou que 3 clubes da Série A e 4 clubes da Série B fizeram a famosa sondagem, procuraram a Lusa para saber ali quanto que tem que pagar, como é que tá a situação, blá, 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 bibibi. Falaram que um dos clubes é o Fluminense e quem sabe pode ser o São Paulo, né? O São Paulo já falou, vamos lá, repetir a apuração que a gente tem, que não, o elenco está fechado, que esse é o grupo, mas, porém, entretanto, contudo, palavras do próprio Rui Costa, se aparecer certa oportunidade de mercado, e ele está sempre atento, ele se mostra isso, trouxe bons reforços aí, Danielzinho e Lucas Ramon provas disso, né? Se aparecer uma boa oportunidade de negócio, o que é uma boa oportunidade de negócio? Um Maceió da Lusa, que talvez às vezes tenha um interesse em jogar no São Paulo, né? Jogar num clube grande, como muitos aí vieram nessa situação, né? Então o Maceió pode ser um desses caras aí que o São Paulo pode tentar ir atrás. Às vezes tem um contrato ali que precisa pagar pouco para a Portuguesa, divide ali não sei quantas mil vezes e vamos embora, né? E vamos para cima aí. Então acho que o São Paulo poderia sim dar uma olhadinha. Tem um mês aí praticamente para dar essa olhada no mercado atrás de alguns pontas, porque o resto do elenco, como eu falei aqui para vocês, na minha opinião pelo menos, acho que está bem suprido. Acho que de volante poderia vir um nome ou outro, mas acho difícil achar alguém assim, num nível de uma rotação boa com Danielzinho, Bobadilha ali, o Pablo Maia infelizmente caiu, rezar para o Alisson querer se redimir com a torcida e voltar a um bom futebol, né? Aposto muito em Hugo Fernandes, por isso que vamos atrás de pontas, os famosos dribladores ali, porque acho que precisa, né? Por mais que o Crespo não goste, não use, e tá tudo bem também, cada um tem seu esquema preferido. Eu, como eu falei, eu prefiro um 4-3-3 ali, poderia ser esse meio campo, enfim, aí é outra história, mas precisaria até peças para isso. Hoje o São Paulo não tem peça para fazer um 4-3-3. Porque quem que tinha ali na direita? Eric, Wellington Rato, tudo nomes que o São Paulo dispensou, porque o Crespo não utiliza esse esquema. Tá tudo bem, então vamos lá. Mas para quebrar um segundo tempo ali, ele gosta às vezes de meter o Ferreirinha, meter o Luca, ou às vezes até de ala, né? Então acho que essa posição é que o São Paulo deveria ir atrás. E você, torcedor São Paulino, qual que você acha que é o setor que o São Paulo precisa ir? Ataque, de ponta, de centroavante, você não confia em ninguém, meia, precisa mais de alguém, o Lucas não dá mais, né? O São Paulo deveria ir atrás de alguém aí nesses moldes mais baixos, né? Nada de fazer grandes aventuras financeiras aí, porque não temos, né? Mas é isso, são nomes dos estaduais. Acho que o São Paulo
Deveria ter, se não tem, deveria ter um olheiro, o famoso olheiro. Eu sou da época do olheiro, que o cara é lá. Hoje é tudo no scout, mas é sempre bom ter alguém olhando, né? Observando. Será que não pôs ninguém aí pelo interiorzão do Paulistão? Será que não dá para pensar um nome, uma promessa, um ciscador aí? Tanto se fala, não, o Campeonato Paulista é forte, é forte. Será que não dá para achar um jogadorzinho? E do Cariocão? Será que não dá para pensar nenhum? Enfim, acho que os clubes deveriam olhar para esses nomes, porque normalmente o jogador sai dali, né? Sai do time pequeno. Eu lembro bem ali do Mundial de 2005, né? Fabão, Josué, Mineiro, né? Danilo, próprio Aloysio Chulapa, eram nomes ali menores ali, ó, que brilharam demais no nosso tricolor. Então é sempre bom ficar atento a esses nomes. Tá certo? Se você gostou aqui do nosso vídeo, senta o dedo no like aí, tá bom? Ajuda demais a gente aqui no YouTube. Estamos crescendo bastante, estamos felizes demais com vocês. Compartilha esse vídeo aí para a coletividade São Paulina. Deixa o seu comentário aqui, quem que você traria pro tricolor, sem sonhar, tá? Não vai dar uma de maluco aí, eu quero Cristiano Ronaldo, Messi, porque já estão em fim de carreira. Faz uma proposta. Não, calma, calma. Ainda não. São Paulo é gigante? É, mas a situação tá brava, tá bom? Então, ajuda a gente aqui, se possível, faça um Pix aqui de qualquer valor, ajuda demais a gente aqui do jornalismo independente, sempre lutando por vocês, tá bom? É isso, o Tricolor agora, como eu disse, de folga segunda, terça e quarta, elenco completo só volta na quinta-feira e tem jogo só no dia 12 contra a Chapecoense. Até lá, a gente vai falando muito de Tricolor, trazendo bastidores para vocês, trazendo tudo o que envolve nosso querido e amado São Paulo. Abraço para vocês.